E assim, eu agradeço à egrégora, aos amados mirins que tanto nos ajudam nas questões que são um nó na nossa vida. Olá, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos à leitura especial que eu chamo de Enigma da Esfinge. Nesse tipo de leitura, eu coloco 3 pedras na mesa. Você deve escolher uma das pedras para se conectar e receber os conselhos que o tarot traz. Claro, sempre vendo se é para você, porque se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo. Portanto, se conecte apenas àquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida. A pergunta do enigma de hoje é a seguinte: do que eu devo me desapegar? E no final dessa tiragem, eu sempre faço uma ativação ligada a um orixá ou a uma linha de trabalho. E hoje eu vou fazer uma ativação ligada aos Exus mirins e Pombagiras mirins. Então, veja, se conecte. Só mostrando as pedras do grupo 1 é para quem escolher a vassoura de bruxa. Grupo 2 é para quem escolher a pedra granada. Grupo 3 é para quem escolher a hematita. Eu vou começar aqui, começando com o grupo 1, quem escolheu a vassoura de bruxa. Vamos ver os conselhos respondendo a este tema específico de hoje. A pergunta do enigma é a seguinte: do que eu devo me desapegar? Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo. Vamos ver aqui para o grupo 1. Bom, a primeira coisa, sai uma questão mostrando que você é uma pessoa que está supervalorizando fatos do passado. O tarô pede que você saia dessa posição de espectador do passado, como o Cavaleiro de Ouros. O ajustamento mostra tudo tem 2 lados, tudo deve ser medido e pesado. Então, se você acha que o passado ainda tem um peso muito grande na sua vida, essa balança vai pender para o passado e você vai ficar vivendo de videotape, né? Uma palavra aí dos anos 80, mas é uma repetição. Você vai ficar vivendo de repetições do passado. E o valor fala dessa valorização excessiva. Sabe aquelas pessoas que ficam assim, porque no meu tempo, né? A pessoa já coloca o eu no passado, no meu tempo. Ou seja, vive um saudosismo, uma nostalgia. Então, você deve se desapegar deste saudosismo em excesso, né? Supervalorizando o passado. Outra questão importante aqui é saber aquilo que você ganhou, saber valorizar aquilo que você ganhou. Mostra que existem coisas também que você precisa viver ainda no tempo futuro, porque a prudência mostra uma árvore com seus frutos. Aqui é a conexão entre passado, presente e futuro, né? Os frutos, as sementes deles foram plantadas no passado, no tempo presente você vê a árvore carregada e no futuro haverá colheita. Então, saber viver os ganhos, o tempo certo de todas as coisas, valorizando seus ganhos do passado, do presente e plantando para colher no futuro, né? Tendo mais ganhos no futuro. E este é o movimento que traz paz interior para você. O que mais para esse grupo? A conscientização pela carta da ciência, as de paus e a saciedade. Aqui fala sobre a conexão. Você deve desapegar das suas certezas, colocar também nas mãos de Deus, nas mãos da espiritualidade. O As de Paus fala sobre a coragem e também a fé. É uma coragem ter fé. É uma coragem acreditar em si e acreditar que o universo trará as respostas no tempo certo.
e você será agraciado, saciado com este ato. É você saber também colocar que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens, né? Então, parar de sofrer por antecipação, por exemplo. O saciar é saber que as coisas vêm no tempo certo. E aquilo que você mais precisa, às vezes você tá ali no desespero, vai acontecer, a solução vai chegar às suas mãos, tá? Não precisa ficar tão apegado a uma certeza, ou então com uma ideia fixa, né? Pensando que a vida tem que ser de tal maneira. A vida sempre nos surpreende, né? Esses são os primeiros conselhos para o grupo 1. O que mais para o grupo 1? Olha, desapegue daquilo que ficou mal resolvido. Tem muita lama aqui, emocionalmente você carrega um peso muito grande. Isso tira o seu foco, a sua atenção, é algo que atrapalha, porque traz o atrito. É como se você quisesse dominar, essas ideias fixas, na verdade, te dominam, em vez de você dominar as ideias. E você precisa ter coragem de seguir em frente, mesmo com medo, mesmo tendo experiências ruins no passado. Aqui a gente pode falar de abandono e rejeição, por exemplo, né? Claro que gato escaldado tem medo de água fria, como diz o ditado, mas você deve dar um crédito, um voto de confiança e saber que é necessário olhar para o passado, mas você não pode aprisionar o passado, né? Porque senão você vai viver num labirinto de espelhos, sempre repetindo a mesma história. O que mais para o grupo 1? Olha, a rainha aqui fica observando o passado também, a rainha de ouros aqui. O tarô pede que você siga viagem, siga em frente e foque naquilo que você precisa realizar. As oportunidades que passaram, que ficaram no passado, elas já tiveram tempo certo de acontecer, você já passou pela janela de oportunidade de fazer acontecer. Agora não adianta ficar com a atitude de chorar sobre o leite derramado. É preciso seguir viagem. Aqui é você virar a página, tá? E a carta aqui da Volúpia diz que você deve focar na sua verdadeira vontade. Integrar aquilo que aconteceu no passado, que foi difícil, olhar para isso, mas sem o pesar, né? Olhando também para frente, não só para trás. Então, esses foram os conselhos para o grupo 1. Vamos ao grupo 2. Embaralhar aqui. Grupo 2 é de quem escolheu a pedra granada. Vamos ver quais são os conselhos. Lembrando que a pergunta é a seguinte, do Enigma da Esfinge. Do que eu devo me desapegar? Então, vamos trabalhar o desapego. Veja aí na playlist do canal. Todos os dias tem um signo novo no ar. De segunda a sábado. De Áries até Libra. E depois... Na verdade, de Áries até Virgem. Depois de Libra até Peixes. Mais 2 cartas. Vamos ver o que vem para o grupo 2. Olha, para esse grupo, tirei uma carta a mais aqui. Questões da casa, da infância, um passado aqui difícil. O tarô pede que você tenha a atitude de olhar para frente pela carta da carruagem. Aqui é você não ter medo do que vem pelo caminho. Às vezes, existem pessoas assim, que elas têm medo de enfrentar o futuro e elas se refugiam no passado, né? E também controlar um pouquinho da ansiedade, porque às vezes é isso que faz com que você meta os pés pelas mãos, né? Então, existe um apego também, não só ao passado, mas um apego
ao modo de vida ou alguma coisa que você quer que aconteça. E você quer que aconteça no futuro, né? Então, o excesso de futuro aqui também traz frustração. Então, você deve desapegar dessas questões que você tem muita ansiedade em resolver, às vezes porque no passado você não conseguiu resolver também, né? E sempre buscando alternativas e você tá refletindo coisas lá de trás que não te trouxeram solução. E aí você busca de mais soluções e consegue de menos. No campo do amor, veio a própria carta do amor, a sociedade e o mago, falando que as questões emocionais precisam ser manejadas. O mago, ele traz a habilidade de manejar todas as questões, né? E você precisa, pela sociedade, colocar um ponto final em alguns aprendizados no campo amoroso. Então, assim, relações que terminaram mal, que ficaram sem uma finalização, por exemplo, né? Que as pessoas apenas se afastaram sem um porquê, sem um diálogo, sem uma conversa final. Então, essas situações, elas acabam se arrastando do passado para cá. E às vezes você fica apegado e se questionando por que terminou assim, por que foi dessa maneira, o que será que fiz de errado, será que a culpa foi minha? E isso só atrasa a sua vida. Você deve desapegar dessas questões. O que foi, foi. Mesmo sem finalização, foi do jeito possível. Foi aquilo que tinha que ser. Também a carta do valor com a princesa de espadas e a princesa de ouros. Aqui fala sobre questões que podem envolver duas pessoas, no caso aqui duas mulheres, mas você pode adaptar a situação, né? Uma questão mal resolvida, talvez uma briga, um afastamento, pelo que eu vejo aqui, que houve no passado e que você, de alguma forma, se arrepende disso ou se ressente disso, né? Ainda fica guardando mágoa. Por exemplo, uma briga em que até hoje vocês não se conversam mais. Ou se é algo de família, como já apareceu aqui, né? A instituição, o lar ou a casa, é como se você pensasse assim: onde a fulana está, eu não estou. E é uma questão aí que se arrasta há muito tempo. Talvez se desapegar disso, sabe? Colocar uma pedra em cima desse assunto. Não quer dizer que você será a melhor amiga, que vocês vão retomar a amizade. Mas a questão é que vocês podem se enfrentar ou frequentar o mesmo ambiente, sabendo que aquilo foi uma questão do passado e que agora cada uma vive a sua vida. Vem essa questão específica. Que mais para o grupo 2? Mais conselhos para quem escolheu a granada. Olha, novamente, a questão de encerramentos, pontos finais. A trégua é saber que você tem muita coisa, uma briga, por exemplo, um mal-entendido, algo que ficou mal resolvido no passado, pede ainda trégua, ou seja, existe um conflito ativo que pode ser que você sozinho fique mentalmente alimentando ou voltando sempre na história do passado, porque em tal época fulano fez isso na minha vida, né? Fez uma coisa muito difícil que eu não engoli. Sabe? Quando você fica assim, alimentando histórias do passado. Então, a carta da trégua fala: coloque um ponto final, dê um respiro para isso. Não arraste o conflito para os dias atuais, tá? Existem coisas que você não vê. Quando você fica preso na mesma história, existem camadas dessa história que você é incapaz de ver. Então, fale menos, pense menos nessa situação. Coloque uma pedra em cima disso, tá? Primeiro conselho. Que mais? Bom, questões de trabalho. Talvez exista um apego ao trabalho ou alguma situação que é muito específica no trabalho. É como se você sentisse que você não está conseguindo exercer todo o seu potencial, aquilo que você
quer mostrar ou quer entregar, ou que você já entrega e o outro não reconhece, tá? Então, a pessoa fica assim, exercendo 1000 funções, correndo para todos os lados, sendo um coringa, fazendo das tripas coração, né? Dentro do trabalho dessa empresa, e às vezes não é reconhecido, né? Gostaria de ocupar um lugar de mais destaque ou de reconhecimento pelo dinheiro ou pelas palavras, e você precisa se apegar mais à sua vocação, à sua vontade, e talvez não seja o lugar que vá te reconhecer. Então, você tem que ver se está alinhado o trabalho com a sua vontade e com aquilo que você recebe como salário, como pagamento, né? E o reconhecimento. Então, às vezes você está com uma ideia fixa de que precisa ser reconhecido nesse trabalho e talvez o trabalho não seja para você, né? O que mais? Conselhos finais. Olha, se afastar, se desapegar de tudo aquilo que desvia, desvirtua o seu caminho, tá? Aqui são pessoas, são ambientes, são situações, são companhias, tá? As más companhias, você deve se afastar disso e você deve se aproximar mais da espiritualidade pela carta do Hierofante e o As de Espadas falando de uma limpeza, uma grande faxina mental, tá? Limpar as crenças, limpar a cabeça. Então, alguém que às vezes pode estar com pensamento obsessivo, pode estar com depressão, ou a questão de vício também. Isso aqui precisa de uma grande limpeza, né? O desapego vem nesse sentido. Esses foram os conselhos para o grupo 2. Agora vamos ao grupo 3. Grupo 3 é quem escolheu a hematita. Só embaralhando para ver as energias do grupo 3, quais são. Veja aí no canal também os posts, a comunidade. Todos os dias tem uma reflexão, uma provocação ou um ensinamento, algo que traz mais luz para a consciência, que expande o campo mental. Sempre gosto de olhar para o tarô de uma forma reflexiva e não como um instrumento de adivinhação. Vamos lá? Grupo 3, lembrando que a pergunta é: do que eu devo me desapegar? E o que sai para o grupo 3? Bom, a mesma carta do grupo 2, no início, que foi o carro, falando, você tem que focar mais no caminho que vem diante de você, na sua frente, do que ficar olhando para o retrovisor e vendo a estrada que você já percorreu, tá? É hora de fazer boas escolhas, ou seja, você tem que fazer uma revisão na sua vida, né? Talvez se desapegar de antigos acordos, tá? Ou antigas companhias, porque vem a carta da morte falando do corte, tá? É necessário cortar, aparar as arestas. Então, assim, talvez pessoas que ficaram aí, uma coisa muito recorrente, né? Por exemplo, na rede social, você nem tem mais contato com a pessoa, mas fica ali na sua rede social, é alguém que de fato não participa da sua vida, mas pode ficar, sei lá, bisbilhotando ou fazendo suposições de como você está, mas é uma pessoa que tem um canal aberto, porém não se aproxima de você, né? Talvez vocês tenham vivido algo bom no passado, mas não faz mais sentido. Então, aqui fala sobre uma limpa, uma faxina, inclusive nas relações, tá? Pela carta dos amantes aqui. O início de uma nova era com abundância e riqueza. Aqui fala de reforma íntima, de uma grande transformação que você precisa encarar essa travessia. A travessia é você mergulhar nas suas questões. Então, se o apego é uma das suas questões, se você é uma pessoa que sente que o passado pesa ainda na sua vida, você deve buscar aqui mais ferramentas de autoconhecimento e assim limpar o campo para a abundância, que é a realização também no campo familiar, nas trocas afetivas, né, nos relacionamentos, e a riqueza, que é o reconhecimento pelo seu trabalho, por tudo aquilo que você faz e representa.
veio o imperador, o valor e o trabalho. Então, aqui também tem uma questão importante no trabalho. Talvez você queira ocupar um cargo de mais destaque, né? Ou prosperar no seu trabalho, mesmo que seja individualmente, você trabalha sozinho. E aqui fala sobre valorização no trabalho. Se você é uma pessoa, por exemplo, autônoma, talvez você tenha que buscar novos clientes, desapegar do passado, porque você pode ficar condicionado, por exemplo, restrito em clientes que pagam sempre o mesmo valor, o mesmo preço. Está na hora de você reformular aqui o seu preço e buscar novas parcerias, tá? Senão você vai ficar ali vivendo também do passado e as coisas são dinâmicas. Então, a sua entrega, como fala do valor, você precisa ajustar o seu valor. Neste momento, é o que o tarot traz para esse grupo. O que mais é importante para o grupo 3? O que mais é importante? Bom, aqui fala sobre repetição de padrões. Às vezes você fica saturado em algum aspecto, em algum campo da sua vida, e o tarô fala para que você siga um caminho diferente daqueles caminhos que você já seguiu, porque senão as histórias se repetem. Por exemplo, sempre eu estou num grupo de amigos e de alguma forma esses amigos se afastam ou tem uma desconexão e sei lá, acaba mal. Começa bem, acaba mal. Aí eu busco uma outra roda de amigos que começa bem, acaba mal. Aqui fala sobre você fazer algo diferente para ter um resultado diferente. Veja se você não está se submetendo demais às condições das outras pessoas, né? Relações de troca desequilibradas. Um lado exige muito ou ganha muito e outro lado cede muitas coisas, né? E sempre faz a vontade daquele grupo. Então você precisa equilibrar, equalizar, né? Se desapegar também dessa necessidade de ter companhia, seja qual for. É como se fosse selecionar melhor as suas companhias, as suas amizades, os lugares que você frequenta também. O que mais para o grupo 2? Digo, grupo 3. Bom, desapegar das histórias tristes e difíceis do passado. Olha, ruína, aqui o fracasso, a falência e a dor. Histórias, inclusive histórias da família, tá? Pode ser que exista uma raiz muito forte que traz um senso ali de pertencimento, mas pertencer por meio da dor, né? Do tipo, com a minha família sempre foi assim, meu avô perdeu tudo, agora eu tô num processo também de perdas, sabe? Quando fica alimentando aquilo que foi de pesado, ruim. Então, você precisa também olhar para essas questões e se afastar. Quanto mais você falar das dores, da ruína, do fracasso, mais essas energias estarão presentes na sua vida. Não é a questão de ignorar, é a questão de reconhecer, porém dar um destino, dar um caminho e não ficar revivendo num looping eterno estas questões. Finalizando o grupo 3. Olha, pede uma mudança no seu mental. Às vezes, crenças limitantes aqui, o príncipe de espadas é alguém que tem crenças muito arraigadas, muito cristalizadas, e você fica preso ou enredado nessas crenças. Então, se você acreditar que a vida é difícil e que as coisas não acontecem para você, é exatamente isso que você vai receber como retorno, tá? Então, fala sobre lei da atração, lei do universo, né? Você também trabalhar essa abertura, trabalhar o seu receber, né? E não ficar apenas lamentando sobre o leite derramado, né? Chorando, vendo aquilo que não aconteceu como um destino fixo, do tipo, não aconteceu, para mim sempre foi assim. Essas coisas que determinam tempo, elas são muito fortes, né? Então, eu nunca dei certo, esse tipo de frase, esse tipo de conclusão é muito fechado e isso te deixa preso. Então, você precisa se desapegar também desses destinos fatalistas, tá?
Foram os conselhos para os 3 grupos. Vamos agora à ativação na força de Exu Mirim, Pombagira Mirim. Eu gosto de pegar elementos que tragam a energia, estão aqui simbolizados por esses tridentes, energias tripolares, que trabalham o positivo, o negativo e o neutro. Então, vamos saudando a egrégora, Laroê, Exu Mirim, Laroê, Pombagira Mirim, salve os mirins, Mojubá. Eu ancoro esta ativação na seguinte frase: que eu solte o peso do passado com leveza e confiança. Que eu solte o peso do passado com leveza e confiança. Que eu solte o peso do passado com leveza e confiança. Amados mirins, força dos encantados, eu peço para os 3 grupos aqui representados que todas as questões que apareceram na mesa do tarô, referentes a apego do passado, as coisas mal resolvidas, as relações que terminaram mal ou que não tiveram uma finalização, no campo afetivo, no campo também do trabalho, as pessoas que têm trocas desequilibradas, que dão demais e recebem de menos, a todos aqueles que são excluídos e invisíveis. Eu peço que a força de Exu Mirim, de Pombagira Mirim, possa alcançar aquilo que é inalcançável neste plano da matéria, que possa desfazer energeticamente qualquer tipo de amarra, de aprisionamento, de trabalho de magia negativa, tudo aquilo que estiver num campo espelhado, que isso seja agora estourado, pulverizado no astral. Que os espelhos que ficam refletindo apenas as questões do passado, que trazem sempre o aprisionamento da mente nesta dimensão, que esses espelhos agora sejam quebrados, que dentro das pessoas haja uma abertura, principalmente no mental, realinhando também os seus chakras, seus centros de força, de energia, limpando completamente de dentro para fora, de fora para dentro, da esquerda à direita, da direita à esquerda, do alto ao embaixo, do embaixo ao alto, de trás para frente, de frente para trás, de dentro para fora, de fora para dentro, na linha do tempo, no passado, no presente, no futuro. Que tudo isso seja trabalhado no astral, que as questões mal resolvidas tenham uma finalização dentro da possibilidade de cada um, que os cordões energéticos negativos que ligam as histórias difíceis de dor, frustração, falência, fracasso, ruína do passado, que esses cordões sejam enfraquecidos, que sejam rompidos dentro da lei maior, da justiça divina, pelo merecimento e necessidade de cada um, e que o mental de todos receba esta energia de pura renovação. E assim, eu agradeço à egrégora, aos amados mirins que tanto nos ajudam nas questões que são um nó na nossa vida, naquilo que parece sem solução. Que mirins tragam a solução, tragam a abertura de caminhos, tragam uma renovação na força, no campo mental, espiritual, emocional, material e ancestral também, das questões ancestrais, das questões de sangue, que muitas vezes se repetem de forma infinita, indefinida. Que tudo seja resolvido, finalizado, com o consentimento da lei e da justiça. Que assim seja, assim é. Salve a força da egrégora, salve a força dos mirins, Laroê mirins. E assim eu finalizo agradecendo, pedindo também, caso isso toque seu coração, coloque aí nos comentários seu nome, sua data de nascimento, ou então as iniciais, depende se você quer aparecer ou não, mas é uma forma de se conectar.
né? Colocando ali algum tipo de testemunho seu, pode ser o seu nome, a data de nascimento, fazendo seus pedidos, ou acendendo uma vela em casa, ou colocar aí a frase que eu firmei, né? Que eu ancorei essa tiragem, que é que eu solte o peso do passado com leveza e confiança. São formas de se conectar, de ser mais um elo desta corrente, desta egrégora. Desejo tudo de bom. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.